falando sobre essas duas últimas características que o apóstolo Paulo descreve de um verdadeiro ministro, de um verdadeiro pastor. Semana passada nós tratamos do pastor como um fiel despenseiro, ministro do Evangelho. E hoje nós vamos tratar da segunda e terceira característica que Paulo descreve de um verdadeiro pastor, como ele sendo um espetáculo tanto para os homens, para o mundo e para os anjos. Também estaremos falando que o apóstolo Paulo descreve o verdadeiro pastor como um pai amoroso, um pai que disciplina e que cuida dos seus filhos espirituais. E o apóstolo Paulo, ele fala nos versículos 7 a seguir, ele vem tentando trazer uma ideia, tentando levar os irmãos coríntios a uma vida de humildade. Pois quando ele fala de espetáculo aqui, Paulo está falando de humildade, porque ele diz que tinha por certo que Deus havia o colocado, ele e os demais apóstolos, como que por últimos, condenados à morte. Já nós vamos entender esta linguagem do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele usa o versículo 7 para perguntar à igreja, porque ele diz assim no versículo 7: porque quem te faz diferente? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se recebestes, por que te glorias, como se não houvesses recebido? Paulo está levando a igreja a cair a ficha, a realidade da sua humildade. Esse texto, esta pergunta, ela pode ser traduzida, dependendo da forma da tradução, quer dizer, quem te faz diferente? Ou quem te faz sobressair? Ou quem te considera superior? É uma pergunta que Paulo está fazendo para a igreja de Corinto, que se considerava superior, se gloriava por causa dos dons que havia nela. E lembro-me de uma certa feita, lendo um artigo teológico, quando um jovem pastor perguntou a um outro pastor mais velho, ou pediu, por favor, para que um outro pastor mais velho orasse por ele, dizendo assim: ore por mim, para que eu permaneça humilde. Esta foi a petição de um jovem pastor, um pastor mais velho, dizendo: ore por mim, para que eu permaneça humilde. Só que o pastor mais velho entendeu que não era humildade, e a resposta dele foi essa: mas que motivos você tem para se orgulhar? Quando ele pergunta, ele diz: ore por mim para que eu permaneça humilde. E o pastor pegou na hora, era jovem, mas ele se orgulhava da sua suposta humildade, se considerava humilde. Tem gente que é capaz de dizer: eu sou humilde demais, eu quero permanecer assim, humilde. Só que aí o pastor entendeu e disse: mas que motivos você tem para se orgulhar? Esta foi a resposta. O melhor comentário para esta versão de Paulo, do versículo 7, é a de João Batista, quando ele diz que ninguém tem nada se do Senhor não houver recebido. Que o Senhor Jesus Cristo cresça e que eu diminua. Este deve ser o sentimento da igreja, que nós não temos nada se não tivermos recebido, se do céu não tivermos recebido. Paulo também diz que tens tu que não tenha recebido. João Batista também, ele relata isto dizendo que ninguém recebeu nada se não foi do céu. O importante é que Jesus cresça e que ele
diminua e que ele a cada dia diminua e Cristo cresça. Este deve ser o sentimento de um crente e de um ministro do Evangelho. No versículo 8, Paulo usa um sarcasmo amoroso, um sarcasmo santo, ao dizer: já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. Quisera reinasses para que também viéssemos a reinar convosco. Paulo está dizendo a esta igreja de uma forma sarcástica, até mesmo alguns teólogos consideram isso como um sarcasmo amoroso, tentando derrubar a venda dos olhos da igreja, dizendo: quem dera, eu gostaria de reinar com vocês e estar confortavelmente, mas eu tenho que entrar numa arena e morrer por amor a Cristo. Era o que Paulo estava dizendo para ele: vocês estão como que reis, como que estivessem reinando, como se estivessem enriquecidos, o pensamento altivo, nariz empinado. E Paulo disse que ele ia para a arena, ele ia morrer, enquanto a igreja estava se considerando farta, rica, como se estivesse reinando. Mas ele diz assim: bem, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Ele usa esta palavra e continua dizendo no versículo 9: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, condenados à morte, pois fomos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo, ele usou esta linguagem, pois esta imagem verbal usada por Paulo era muito comum naquela época, pois naquele tempo, quando os generais iam para a guerra e conquistavam a peleja, eles traziam os nobres e os generais capturados e desfilavam, faziam desfiles magníficos pela cidade. A cidade era movimentada, os anfiteatros ficavam superlotados, jogos esportivos, arenas, gladiadores, mas eles faziam esses desfiles pelas cidades, desfiles brilhantes, onde o mundo contemplava. À frente iam os vencedores, iam também os generais capturados, os nobres capturados nesse desfile, e mais atrás, por último, iam os soldados, os desprezíveis, que seriam lançados nas arenas para serem despedaçados pelas feras. É aí onde Paulo se coloca. Paulo está dizendo: vocês é como se estivessem reinando, é como que se vocês estivessem à frente, mas nós, Deus nos colocou foi para morrer. Nós estamos condenados à morte. Nós somos postos como um espetáculo diante dos anjos, diante dos homens, diante do mundo, pois assim morreram os apóstolos, assim morreram nossos pais, assim morreram os primeiros cristãos, postos como espetáculo, humildes, vis, como que desprezíveis. E ele diz que foi Deus quem nos colocou por últimos, usando uma figura de linguagem que eles mesmos conheciam. Era algo recorrente naquela época. E Paulo compara a si mesmo, os outros apóstolos, a esses soldados condenados à morte por causa de Cristo. Por causa de Cristo, eles se consideram um soldado fraco, um soldado vil, um soldado que seria lançado na arena para ser despedaçado pelas feras. Enquanto os irmãos de Corinto se vangloriavam à frente do desfile, Paulo estava dizendo para eles, era uma forma de sarcasmo, mas ao mesmo tempo Paulo estava explicando a eles a realidade, que eles é como se estivessem reinando. Ele, a igreja, estava se sentindo como que reinando, rica, farta, enquanto os pastores, eles não davam a mínima, não davam importância alguma. Quanto aos líderes, Paulo se sentiu assim. Paulo disse: tomara que vocês de fato estivessem reinando para que nós reinássemos com vocês. Mas eu tenho certeza que Deus nos colocou foi como últimos condenados à morte.
porque a igreja vivia numa ilusão, vivia numa bobagem, vivia um sentimento de grandeza, se vangloriando como se fossem alguma coisa, pois o verdadeiro servo de Deus deve ser um espetáculo para o mundo. Nós somos postos como espetáculos ao mundo, mas dentro da humildade. Dentro da humildade. Aqui não é ser um astro de cinema, aqui não é ser um astro de Hollywood, aqui não é receber aplausos. O espetáculo que Deus nos colocou é para morrer como últimos, os rios, os desprezíveis, que nem sequer lutavam como gladiadores, mas eram uma atração, porque eles eram despedaçados no desespero por feras selvagens dentro das grandes arenas. Era assim que Paulo se considerava, esse tipo de soldado, o último, que nem sequer servia para a arena, a não ser despedaçado por feras, enquanto a igreja vivia como que se fossem reis, rainhas, empoderados, se gloriando, vivendo uma certa ilusão. A igreja precisa cair na realidade. A igreja precisa viver esta realidade, precisa andar na realidade e lembrar-se que não somente os apóstolos, mas todo cristão verdadeiro, ele é um espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Somos observados, somos vistos, somos maltratados, somos humilhados, vivemos uma vida, como que Paulo diz, a escória do mundo, o lixo de todos. Olha como Paulo se considerava, e enquanto a igreja se considerando grande demais, se vangloriando, se sentindo, se achando. A pergunta de Paulo é esta: porque alguns de nós se considerariam superior. Por que nós nos consideraríamos superiores? Ou superior a alguém? Talvez por nossa opinião tendenciosa nos faça sentir superior. Às vezes nós temos uma opinião tendenciosa, e esta opinião tendenciosa nos faz sentir superior aos demais. Paulo está dizendo que não, nós não somos superiores a ninguém, não somos melhores que ninguém, que o verdadeiro servo de Cristo, ele deve viver em humildade, simplicidade. Ao melhor, como já falei, como estava dizendo, que talvez a nossa opinião tendenciosa nos faça sentir, aí vem o entendimento que não há lugar para o orgulho no ministério. Não existe esse lugar para o orgulho dentro do ministério. Do que nos orgulharmos se somos apenas um espetáculo? Se somos apenas expostos à morte? Se somos apenas expostos ao ridículo? Por que nos orgulharmos? Por que ter orgulho se somos apenas servos, soldados que seremos despedaçados, como disse Paulo? Não há lugar para orgulho no ministério. Se um líder como Paulo, se considerava esse espetáculo na programação final, depois que os nobres passavam, que os nobres desfilavam, aí vinham os coitados que seriam lançados para ser despedaçados. Se um líder como Paulo se sentia este soldado dentro da programação final, o que dizer de nós? Onde nós estamos posicionados nessa fileira? Se Paulo, com toda a sua garra, com todo o seu esforço, com toda a sua dedicação, ele se sentia apenas alguém condenado à morte, aonde nós estamos posicionados? Qual é a nossa posição? O que dizer de nós que tão pouco fazemos? O que dizer de nós que tão pouco nos esforçamos?
Se Paulo, hoje sendo essa referência de homem de Deus, ele se sentia esse lixo de todos, a história do mundo, que motivos temos para nos gloriarmos? Que motivo temos para pensar que somos grandes? Que motivos temos para pensar que somos alguma coisa? O Evangelho, ele é diferente da vaidade humana. O Evangelho não combina com ostentação. O Evangelho não combina com luxos excessivos. O Evangelho, ele é renúncia. Eu quero aqui dizer que eu não sou anti-riqueza, eu não sou anti-prosperidade, nunca fui nem serei. Eu quero prosperar, mas eu quero dizer uma coisa, que é possível sim sermos prósperos e sermos humildes. Prósperos e humildes. É possível sim ter posses e ser humilde. Mas essa geração hoje, de uma mentalidade tão corrompida pelo empoderamento, meu Deus, se consideram por causa às vezes de um salário melhor do que o do outro, de uma renda melhor do que o do outro, uma casa melhor do que o do outro, um carro melhor do que o do outro, aí já se sente como que se fosse à frente da fileira, os nobres que desfilam à frente. Paulo disse: eu tenho certeza que Deus me colocou no último lugar, condenado à morte, porque eu sou um espetáculo. Eu sou aquele soldado. Paulo falava: eu sou aquele soldado que morre despedaçado na arena. Era só quem ele se sentia. E hoje a soberba da humildade, escute isso, a soberba da humildade é tão grande que eu já vi gente dizer assim: eu sou o menor da casa, eu sou só o Davizinho. Olha quem ele escolheu para si, Davi. Eu sou o menor da casa, eu sou só o Davizinho. Olha quem escolheu para representar o maior rei de Israel. A soberba da humildade. Meu irmão, que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes negou-se a si mesmo e tomou a forma humana, e na forma humana foi reduzida a humilhação da morte e a morte de cruz. Renúncia. Evangelho é renúncia, não é luxo. Evangelho não é ostentação. Evangelho é simplicidade. Evangelho não é arrogância. Evangelho é humildade de espírito. O Evangelho não é essa loucura que se vê hoje. Paulo está dizendo: eu sou o último da fila. Versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim: nós somos loucos por amor de Cristo. Somos loucos por amor de Cristo. Por quê? Porque de acordo com os padrões do homem, Paulo era assim um louco. De acordo com os padrões do homem, Paulo era assim um louco. Por quê? Paulo poderia ser um grande rabi judeu, sim, renomado, reconhecido, com autoridade, mas ele abriu mão de tudo isto por causa de Cristo. Ele poderia ser um grande mestre judeu, com autoridade e reconhecimento, mas por causa de Cristo, ele abriu mão de tudo isto. Para quê? Só para sofrer fome, como ele mesmo diz, nudez, perseguição e morte. No padrão de ótica humana, Paulo era louco. Como é que esse homem vai abrir mão de uma carreira? Era o melhor aluno de Gamaliel, o melhor professor da faculdade de Israel. Paulo era um dos melhores. Ainda jovem, já tinha grande autoridade, já pegava cartas de gente importante para perseguir cristãos, prendeu muita gente, matou muita gente. Jovem, já tinha uma carreira dentro do judaísmo brilhante, mas quando teve um encontro com Cristo, ele abriu mão de tudo isso para sofrer fome, nudez, perseguição e a morte. Pessoas que não entendem o mistério de nascer de novo vai considerar um crente sim louco. É louco, um cristão é louco do ponto de vista humano, dos padrões humanos. Quem abre mão da carreira por causa da fé? Quem abre
por causa do ministério? Eu? Que vou sofrer fome, nudez, perseguição, sofrer a morte, meus filhos têm que comer e vestir, calçado melhor, e eu que vou estar com esse negócio de pregar o evangelho, não quero saber disso não, isso é loucura. Realmente é loucura na mente de quem não entende o evangelho, mas quem entende o seu chamado, abre mão de casa, abre mão de pai, abre mão de mãe, abre mão do que for, mas vai cumprir sim o seu chamado. Quem tem chamado vai cumprir o chamado. Quem tem vai cumprir. Paulo abriu mão de tudo isso para sofrer. O mundo chama esse tipo de pessoa de quê? De louco. Porque não consegue entender essa atitude. E quem vai entender? É louco. Ele disse, eu sou louco. Somos loucos por amor a Cristo. E vocês são sábios em Cristo. Porque na medida que Paulo é considerado um louco por amor a Cristo, a igreja ela é sábia por causa da loucura de Paulo. Porque Paulo introduziu a mensagem do evangelho. Paulo nos levou à salvação. E agora eles são sábios. Quando os irmãos de Corinto, eles compararam com essa realidade que Paulo diz para eles, somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios de Cristo, nós somos fracos, vocês são fortes, ilustres, e nós somos vil. Quando Paulo descasca essa realidade diante dos olhos dos irmãos de Corinto, certamente eles se sentiram condenados quando os compararam a vida carnal que eles levavam com a vida de sacrifício que Paulo vivia e os demais apóstolos. Eles devem ter se sentido condenados, pois eles viviam uma vida carnal, uma vida humana. E quando Paulo mostra a eles o tamanho do sacrifício que ele fez e fazia, estava disposto a fazer, certamente eles se sentiram condenados, porque viviam uma vida carnal. Os servos de Cristo de hoje também devem ter essa mesma atitude no coração. Os servos de Cristo de hoje devem ter essa mesma atitude no coração, de que não somos nada, somos loucos, somos fracos, mas a nossa força vem do Senhor. Somos loucos, porque quando buscamos sabedoria espiritual, somos considerados loucos, mas a Bíblia diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus, mas a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E a sabedoria do mundo é loucura para Deus, mas Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. Pois melhor é termos sabedoria espiritual e sermos considerados como loucos, mas viver uma vida espiritual. É muito fácil a pessoa se acomodar, não querer ser um cristão louco por Cristo, louco pelo Evangelho, louco pela cruz, louco pelas missões, apaixonado. É mais fácil se acomodar e viver como o mundo, tranquilamente, aceitar os padrões mundanos e cortejar as honrarias dos homens. Isso é bom demais. Se acomodar, viver como o mundo, né? Aceitar os padrões mundanos e cortejar. Viver cortejando as honras do mundo. É isso que muitos estão fazendo hoje na igreja. Se acomodaram, vivem de acordo com padrões mundanos e cortejam, né, as honrarias do mundo, as honrarias dos homens, os aplausos, em vez de tomar cuidado quando somos louvados por todos. Sabe o que muitos crentes querem hoje? Ser elogiado por todos. Todo mundo, eita, esse crente aqui, eita, o louvor humano. Muita gente vive para ser elogiado. Se não receber elogio, ele desvia, ele chora, espicha o beiço, né? Dá uma depressão, dá uma coisa ruim nele, porque se alguém reprová-lo, pronto, desviou o crente. Mas Jesus diz o que em Lucas 6:21? Ai de vós, Lucas 6:26, ai de vós, quando todos disserem de vós bem. Ai de vós, quando todos disserem de vós bem. Quando todo mundo olhar para você, todo mundo fazer assim para você, ai de vós. Cristo diz, ai de você, pois crente nenhum vive para agradar a ninguém, vive para agradar a Deus, viver o padrão do céu e não da terra.
para você, tome cuidado, bote a barba de molho, porque Jesus já alertava. Ai de vós, quando todos disserem de vós, bacana, tá legal, tá bonito, não tem uma crítica, não tem uma reprovação, bota a barba de molho, porque você já está perdido, você já é amigo do mundo, você já é parceiro dele, você já vive de acordo com ele, e todos estão elogiando, e Cristo disse, tome cuidado quando todos te honrarem. E Paulo estava dizendo que era impossível dele ser honrado dessa forma, porque ele era considerado lixo, considerado escória, considerado louco, considerado fraco, considerado alguém vil. E como é que ele vai receber o joia de todo mundo? Todos vão assim, não, ninguém naquela época, não, era o Nico que fazia assim para Paulo. Paulo sofreu a fome, nudez, perseguição, injúria, difamação e calúnia. E hoje, meus irmãos, caça um crente perseguido por causa do Evangelho que você não acha. Porque é amigo do mundo, fez amizade para não ser criticado, fez amizade para não ser perseguido, veste a mesma roupa do ímpio, o mesmo calçado do ímpio, o corte de cabelo do ímpio, a joia do ímpio, o batom do ímpio, tudo do ímpio. Como é que vai ser criticado se ele é amigo do ímpio? Agora seja como disse Malaquias, e verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio que serve a Deus e o que não serve. Seja diferente, para você ver se não vem pedrada, se não vem cacetada, se não vem perseguição. Mas aí o cristão verdadeiro precisa botar o joelho no chão e a boca no pó e buscar o conforto de Deus. Porque se não houver cicatrizes, se não houver marcas, você não é um soldado de Cristo. Você não é um soldado de Cristo. Não tem marcas, não é um soldado de Cristo. Sinto muito, você vem do campo de guerra errado. Se você não sofre perseguições, mentiras, injúria, difamação por amor a Cristo, você está no campo de guerra errado. Procura caçar o verdadeiro campo de guerra, que está faltando um soldado lá, e é você. Porque no verdadeiro campo de guerra de Jesus Cristo, os soldados estão feridos. Os soldados estão mancos, estão quebrados. E Paulo dizia, eu carrego as marcas de Cristo no meu corpo. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Precisamos dizer como Paulo, precisamos carregar as marcas do Evangelho. Que Evangelho é esse que não faz você ser inimigo do mundo? Que Evangelho é esse que não gera inimizade entre você e o mundo? Que Evangelho é esse? O apóstolo João já dizia, filhinhos, ou melhor dizendo, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo constitui inimizade com Deus? Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E hoje somos, eu não, Deus me livre, não quero amizade do mundo. Eu não tenho esse negócio de torcida de futebol, não assisto Copa do Mundo, eu não jogo sinuca, eu não jogo baralho, eu não jogo dominó. Não, eu vivo é diferente, é religioso, mas pelo menos não tem risco de eu ter amizade com as coisas mudando. Eu vivo separado. Viva você também separado, diferente. Esse negócio é um abismo, mas chama um outro abismo. Não é que seja pecado, mas a amizade, as más conversações corrompem os bons costumes. Daqui a pouco o cara está na pancadinha do baralhozinho, jogando no baralho, jogando no baralho. Não, aqui não é apostado, é só na brincadeira. Aqui é um baralhozinho insano, daqui a pouco alguém acende um cigarro, bota no bico dele, ele nem percebe, já está fumando, né? E daqui a pouco pega uma dosinha de cerveja gospel, daqui a pouco um vinhozinho gospel, e ainda vem na igreja sapateiro esquecendo. Ei, cuidado com as amizades do mundo. Quando todos disserem assim para você, fique esperto. Porque crente não é para ser amigo do mundo, crente é para ganhar o mundo para Deus. Não é para ser amiguinho não das coisinhas do mundo, lá no barzinho jogando assim do que não, mano, não estou bebendo não, estou só fazendo aqui um bilharzinho, cuidado. Outro dia eu estava na praça do Rio Verde e vi um presbítero lá no mercado, eu vi a minha esposa e um presbítero da nossa igreja, quando se congregava na convenção velha. Aí eu escutei a rapada em cima da mesa, balançava as pernas e balançava as pernas e na mesa de ferro, lá na praça do mercado
Rio Verde, e quando ele estava lá, um presbítero, lá da congregação Filadélfia, não estou bem falar o nome não, lá da congregação Filadélfia, lá da Nova Vida, estava lá atrás daquela invasãozinha do Rio Verde lá, tem um lugarzinho chamado Nova Vida, congregação Filadélfia, estava lá um presbítero que congrega lá, vice-dirigente, lá sentado na mesa, rodando o dominó e batendo na mesa. Eu digo, coitado desse presbítero, porque presbítero ele não vai para o céu, porque crente é diferente. É diferente, ser cristão é ser diferente. Ser cristão é ser diferente. Pode parecer religioso, pode, só não seja hipócrita. A hipocrisia é uma coisa, a religiosidade é outra. A religião, todos nós temos que ter nossa religião. Agora não seja hipócrita. Não cobre o que você não faz. Aí você é hipócrita. Mas não há problema em você honrar seus padrões, seus costumes, seus hábitos. Seja, como disse Paulo, discriminado, desprezado, chicoteado, esbofeteado. Pelo contrário, você não está sendo um bom soldado de Cristo Jesus. Paulo fala da terceira característica de um pastor, o pai espiritual. Versículos 14 ao 21. No capítulo anterior, Paulo fala sobre a igreja como uma família. E aqui, Paulo compara o ministro do Evangelho a um pai espiritual. Em suas cartas, Paulo nunca se chamou de pai. Mas aqui, ele se compara a um pai espiritual. A igreja, ele se compara a um pai espiritual. Paulo lembra a igreja dos ministérios importantes que ele realizou na igreja. Jesus Cristo disse lá em Mateus que ninguém chame alguém aqui na terra de pai, por causa de religião. Mas Paulo, aqui ele se compara a um pai espiritual. Por quê? Porque na medida que a gente leva o Evangelho, compartilha o Evangelho, gera salvação nas pessoas, nós somos considerados pai espiritual daquela pessoa. E assim que Paulo se considera. No versículo 14 ele diz o quê? Ele diz assim, versículo 14, Paulo está dizendo: não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoestem-vos como meus filhos amados. Aqui Paulo se compara a um pai espiritual, porque o pastor ele é um pai espiritual. O pastor é um pai espiritual. E Paulo vai lembrar a igreja, alguns feitos importantes que ele realizou no seu ministério como pastor e pai espiritual. Primeiro, ele fundou a família. A igreja de Corinto ela foi possível por causa das dores de partos espirituais que Paulo teve. Em Gálatas 4,19, Paulo fala que sofreu dores de parto para gerar em Cristo filhos espirituais. E aqui Paulo fundou a igreja de Corinto, ele foi o fundador da igreja de Corinto. Ele foi o fundador. E quando Paulo diz que ele é o pai dessa igreja, que ele pede que a igreja o imite, seja imitador dele, isso não quer dizer que Paulo esteja se enaltecendo, ou que ele tem domínio sobre a fé de outras pessoas. Não é isso. Mas isso gera um relacionamento mais profundo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Paulo diz: não como que tenho domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores da vossa alegria, porque estáis enraizados na fé. Nós não temos domínio sobre a fé, mas nós somos cooperadores, colaboradores para a alegria dos salvos, porque os salvos estão enraizados na fé. Então, nós não temos domínio sobre a fé, nós não temos uma autoridade especial. Como pais espirituais, nós não temos uma autoridade especial sobre a fé, não dominamos a fé de ninguém, mas isso gera um relacionamento entre o pastor e a igreja, porque o pastor ele colabora para a alegria dos salvos, colabora para que o crente seja alegre, feliz. A igreja de Corinto se tornou uma igreja possível porque Paulo a fundou. Paulo fundou esta igreja, gerou esta igreja. Ele foi o pai desta igreja.
Então, ele disse: ainda que vocês tivessem 10.000 tutores, ainda só teria um pai, porque foi ele que gerou. Paulo fundou a igreja. Outros pastores viriam, mas Paulo foi quem gerou a igreja. Como pai, ele é fundador. Ele gerou, constituiu a família. Segundo, Paulo foi exemplo para a família. Isto aqui me chama a atenção, porque Paulo deu exemplo ao dizer: sede meus imitadores. Aqui é exemplo, versículos 16 e 17, Paulo diz: admoesto-vos, portanto, que sejais o que? Meus imitadores. Ou seja, Paulo foi um exemplo para a família. Por quê? Porque os filhos, eles tendem a imitar os pais. Eles imitam os pais, tanto nas coisas boas como nas ruins. O pai é o exemplo da família. O pai é o exemplo da família. Então os filhos, eles têm essa tendência de imitar os pais. Ele tem essa tendência, de ser um imitador de seus pais, vestir como o pai se veste, falar como o pai fala, agir como o pai age, ou a mãe, seja como for, a filha se parece com a mãe, imita a mãe, o filho imita o pai, porque os filhos, eles têm essa tendência de ser imitador dos pais, tanto das coisas boas como das ruins. Alguns estudos psiquiátricos, eles revelam que alguns aprendem a beber em casa e não com os amigos, porque vê o pai bebendo. Aí aprende. Isso é estudo, estatística. Alguns aprendem a beber em casa. E eu vou muito mais além, eu digo que muitos outros hábitos também se aprendem em casa. A ser orgulhoso, a ser soberbo, a ser arrogante, a ser metido, a ser boçal. Aprende dentro de casa, porque os pais são o exemplo dos filhos. Quando os pais são humildes, os filhos são humildes. Quando os pais são educados, os filhos são educados. Quando os pais são gentis, os filhos são gentis. Quando os pais são bondosos, os filhos são bondosos. Esse é o tipo de exemplo que o pai dá para a família. Assim é o pastor da igreja. A igreja é o que o pastor é. Se o pastor é fuxiqueiro, toda a igreja é fuxica. Todo mundo. É uma escola. Se o pastor é mexeriqueiro, todo mundo é mexeriqueiro. Se o pastor é boçal, todo mundo é boçal. Se o pastor é mentiroso, todo mundo mente na igreja. Porque segue o exemplo do pai. Agora, se o pastor, ele é sincero, a igreja é sincera. Se o pastor ora, a igreja ora. Se o pastor jejuma, a igreja jejuma. Se o pastor lê Bíblia, a igreja lê Bíblia. Se o pastor é honesto, a igreja é honesta. Se o pastor é espiritual, a igreja é espiritual. Se o pastor pular e sapatear, a igreja também pula e sapateia. É do mesmo jeito. Se o pastor pular pedra de gelo, a igreja é fria, que parece um funeral. Mas se o pastor é quente, a igreja é quente, porque o exemplo é do Pai. O exemplo é do Pai. O exemplo é do Pai. Paulo foi exemplo, sede meus imitadores. Infelizmente, quando alguns pais são estúpidos, os filhos são estúpidos. Outro dia um colega estava apertado porque os filhos desviaram, não quero saber de igreja, de jeito nenhum, e é um colega próximo, e os filhos não querem saber de igreja, e ele está em aperto porque os filhos não querem saber de igreja. Aí eu fui fazer um exame sobre a vida do meu amigo, que eu conheço demais. É o homem que mais mal fala de igreja e de pastor. Agora me diga, como é que os filhos dele vão amar a igreja se ele fala mal da igreja? Como é que os filhos dele vão amar pastor se ele fala mal de pastor? Se a vida dele é escolher amar pastor, de ladrão, de mentiroso, não tem igreja que presta, os filhos não vão querer ser crentes. Porque é o que houve dentro de casa, é um exemplo dentro de casa. Um dia desse, um filho de um obreiro aqui dentro da minha barbearia xingou um ex-pastor desse presbítero de vagabundo, e uma criança de 8 anos se xingou de vagabundo. É porque o pai vive xingando o seu ex-pastor de vagabundo. É porque é um exemplo que se tem dentro de casa. É o que ele escuta. É o teu exemplo de pai, o teu exemplo de mãe, é que vai determinar o caráter dos teus filhos. Seja como Paulo, exemplo da igreja, exemplo dentro de casa, exemplo
família. Porque se você fala mal de igreja e de pastor dentro de casa, teus filhos vão se desviar. Eles vão dizer, eu achei esse lugar não presta não, porque meu pai só fala a verdade, minha mãe só fala a verdade, então esse ambiente aí não dá para mim. Qual é a igreja que não tem problema? Qual é a igreja que não tem contenda? Qual é a igreja que não tem confusão? Aparece. Por mais que a gente tenha disposição de terminar com as confusão, mas elas aparecem. Mas se a gente levar para dentro de casa os nossos traumas na igreja, nossos filhos vão se desviar. Vão se afastar, porque a gente precisa ser um exemplo dos filhos dentro de casa, assim como Paulo, como pastor, ele era o exemplo da família, como pai, ele era exemplo dos salvos. O termo imitador significa literalmente mímico. Ele foi muito profundo, de serem meus imitadores, façam o que eu faço. O termo é literalmente mímico, sejam meus imitadores. Por quê? Porque as crianças pequenas, elas primeiro aprendem com o exemplo, depois com o ensinamento. O primeiro aprendizado da criança é o exemplo. Paulo, quando ensinava os novos convertidos na igreja de Corinto, ele deu exemplo. Ele deu exemplo aos novos convertidos. Exemplo de amor, de devoção a Cristo, de sacrifício e de serviço. O primeiro ensinamento que Paulo deu para a igreja foi de exemplo. Depois de ensinamento. Porque de nada adianta ensinar se não tem um exemplo. Ensinar sem exemplo não funciona. Primeiro é o exemplo. Disse um padre aí, eu esqueço o nome dele, mas ele foi muito profundo, quando ele disse assim: preguem o evangelho. Se possível for, use também palavras. Ou seja, o exemplo na frente. E Paulo disse: sejam meus imitadores, ou seja, vejam o meu exemplo. Vejam o meu exemplo como pai de vocês, como pastor de vocês. Custa vocês me imitarem. Se vocês me imitarem, vocês vão estar no caminho certo. E Paulo tinha exemplo para cobrar, que as pessoas fossem imitadores dele. Terceiro, para encerrar, Paulo foi fiel na disciplina. Ele foi fiel na disciplina. Versículo 18 ao 21. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então eu conhecereis. E então se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara? Olha a pergunta de Paulo. Vocês querem que eu vou com uma vara visitar vocês? Eu sou o pai de vocês. Vocês querem que eu vou com uma vara? Ou vocês querem que eu vou com amor? É vocês que escolhem. É vocês que escolhem. Vocês querem que eu vou com uma vara e visitar vocês? Vocês querem que eu arranque o couro de vocês? Ou vocês querem que eu vou com o espírito de mansidão? Vocês que escolhem. Você que sabe. A música que toca é o danço. O que mais que vocês querem que eu visite vocês? Como é que vocês querem que seja a mensagem do pastor de vocês? Vai determinar em você, é o seu comportamento que vai determinar a ação do Pai. Por quê? Porque as crianças, elas precisam ser quebrantadas, mas não destruídas. As crianças precisam ser quebrantadas, disciplinadas, castigadas, mas não destruídas. Por quê? Porque senão daqui a pouco você vai ter alguém violento dentro de casa. E você não ensinou, não disciplinou, não administrou, não corrigiu. Mas as crianças precisam sim serem disciplinadas. Por quê? Porque o orgulho tem um efeito terrível na vida dos cristãos e da igreja. O orgulho. Eles eram orgulhosos, os irmãos de Corinto eram orgulhosos, porque o fermento do pecado havia levantado os coríntios ao ponto de eles andarem estufados. 1 Coríntios capítulo 5 e versículos 6 a 8. O fermento da soberba dos coríntios fazia com que eles andassem ensoberbecidos, estufados de pecado.
E Paulo diz: remova o fermento dentre vós, remova o pecado dentre vós. Paulo estava corrigindo, admoestando, dizendo a eles que removessem o pecado dentre eles. Vamos ver lá 2 Coríntios capítulo 2. Quem tem Bíblia, 2 Coríntios, vamos encerrar, irmãos. 2 Coríntios capítulo 2. E o versículo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 8 ao 11. Vamos ver como é que andavam os irmãos de Corinto. O que eles andavam falando de Paulo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 8. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 8 a 11 diz assim: porque ainda que eu me glorie, mas alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera vos intimidar por cartas, porque as suas cartas dizem, não são graves e fortes, mas a aparência do corpo é fraca, a palavra é desprezível. A palavra é desprezível, versículo 11. Pense o tal, isto, que quais somos na palavra por carta, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Ou seja, os irmãos estavam tão ensoberbecidos que andavam dizendo: Paulo não vem disciplinar nós, vem nada. Ele manda umas cartas aí ameaçando. A carta ele manda, mas ele é fraco, ele não dá conta. Em outras palavras, ele ladra, mas não morde. Era isso que eles estavam dizendo em outras palavras. Ele até ladra, mas não morde. Mas Paulo, ele havia sido paciente com a desobediência dos coríntios, mas advertiu, dizendo que a disciplina estava chegando. Ele disse: a disciplina está chegando, eu vou ter convosco, eu vou chegar até vocês. Paulo advertiu que ele iria sim disciplinar, embora eles duvidassem. Paulo não vem não, ele só manda carta, só ameaça, mas ele não faz nada. Paulo advertiu, não como uma mãe condescendente com um filho mimado. A mãe condescendente com o filho mimado é aquela que fica sempre dizendo: eu já te avisei, eu te aviso pela última vez, e nunca faz nada, e o filho é de mal a pior. O que é uma mãe condescendente? Condescendente é uma pessoa excessivamente permissiva, que falha ao estabelecer limites saudáveis. Fica só uma ameaça, o menino é mimado, parece o Kiko da dona Florinda. É mimado, eu já te avisei, eu te pego, eu te bato, arranco o teu couro, e nunca faz nada. Pausa, eu vou ter com vocês. E quando eu for ter com vocês, se prepare, porque dependendo da conversa eu venho com vara. Eu vou alinhar vocês, vou botar no caminho, eu vou disciplinar vocês. Porque ele falava dessa forma, palavras duras. Paulo, ele foi duro, poderia ter sido mais brando, poderia ter sido mais brando e lidar de forma afável com o pecado dos irmãos, mas os irmãos de Corinto eram tão desobedientes que eles impossibilitavam de Paulo abordá-los assim, de forma cortês, de forma elegante, de forma educada, de forma afável, porque eles eram tendenciosos, presunçosos. E Paulo foi duro. Foi duro, por quê? Porque ele é pai. E o pai é duro. O pai fiel, o pai que é fiel, ele exorta os filhos, disciplina os filhos, corrige os filhos, castiga os filhos, fala palavras duras aos ouvidos dos filhos. Para quê? Para que se corrijam. Se os pais não fizerem isso, os filhos amanhã falam com vocês. Assim é a igreja. O pastor é pai, e ele fala o que ele achar melhor para o momento. O pastor, ele tem autoridade para falar o que quiser, porque ele tem a mente de Cristo e ele conhece a necessidade de o que ele deve falar. As pessoas hoje querem um pastor, sabe como? Eles desenham um pastor: eu quero um pastor assim, assim, assim. O pastor não é o que você quer que ele seja, o pastor é o que Deus fez. A Bíblia diz: Deus vos dará pastores.
de acordo com o seu coração. Então o pastor ele não é o que as pessoas querem que ele seja. O pastor é o que Deus fez, o que ele deu, o que ele é. Pastor, ele tem autoridade para corrigir, para chamar atenção. Quando o pai de família corrige o filho e o filho brada, ruge, estremece, ele corre, ele apela, ele não aceita, ele é o quê? Rebelde. E o crente, quando o pastor fala, ele apela, ele é o quê? Rebelde. Porque o pastor é pai. O pastor é pai. Quando o pastor fala no Senhor, a palavra de Deus, a exortação, o ensinamento, a igreja tem que obedecer no Senhor, amar, respeitar seus pastores. Porque pastor é um pai, ele é amoroso, mas ele também disciplina. Minha mãe, meus pais, tenho certeza que me amavam e me amam até hoje, mas eu apanhei demais e nunca carreguei uma amargura no coração da minha mãe, por causa das tacas que eu levava. E hoje, se o pastor fala, é odiado. Tudo que o pastor fala é um desabafo. Não usa o púlpito para desabafar. Pastor está jogando indireta. Pastor não joga indireta. Pastor vai direto, sem arrudeio. Não tem esse negócio de pastor, vai direto. Ele conhece a ferida, ele sabe onde ele toca, ele sabe onde mexe, ele tem autoridade. O Senhor o levantou, é um pai. Quando disse Paulo, como é que vocês querem? É vara? Então eu tenho vara por nome de vocês. Se vocês quiserem que eu vá com o espírito manso, seja manso, seja ovelha. Mas se for bode, eu tenho vara para vocês também. Eu tenho correção, eu tenho disciplina, eu vou alinhar vocês, vou botar no eixo. É melhor você ter um pai que corrige do que um pai liberal. Porque se você tiver um pai liberal, meu filho, daqui a pouco entra aquele caminhão espaçoso, sabe? E o abismo, a queda é grande, é absurda. O pastor ele é pai, ele corrige, ele chama atenção. Eu já vi meu pastor lá no Maranhão chamar a atenção de um presbítero velho por causa de uma carrada de areia que nós vamos buscar na Pá, numa caçamba, lá num lugar chamado As Baixas, que tinha muita areia para poder fazer o piso num pavilhão da casa pastoral. E o presbítero ficou zangado, ficou valente, ficou estressado. E o pastor chamou ele atrás, eu vi o pastor, e deu, e já um cabra velho chorando igual menino, mas não teve peito para peitar o pastor dele, para dizer que era alguma coisa, porque tinha dor de peitar o pai. Se peitar o pai, está em desobediência. Um filho obediente não se levanta contra o pai para desfazer o que o pai fala, o que o pai diz, não rebate, não retruca. É pai, entenda isso, o pastor é pai, ele ama, pastor corrige, pastor disciplina, pastor exorta, pastor cuida, pastor levanta de madrugada, leva crente para o hospital, pastor pernoita ao hospital, pastor evangeliza, pastor tira do bolso, pastor dá remédio, pastor visita. Por quê? Porque ele é pai. Porque aceitar as benesses e não aceitar traga também. A oração aceita, né? E a pena? Por que ele não aceita? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos deixar esse negócio para semana que vem? Aleluia! Irmão, eu sou maranhense, minha forma de falar é